Os casos de violência contra a população de Rio Branco nas últimas semanas trouxeram mais visibilidade para um problema bastante complexo: o aumento no número de pessoas que vivem nessa situação. O número cresceu com a pandemia e o Ministério Público do Estado estima que pelo menos 400 pessoas vivam nessa situação aqui na capital. Meu nome é Enoque, eu já estou com mais de 7 anos na rua. O meu nome é Albani, eu sou uma pessoa que estou morando na rua, eu separei da minha família está com 1 ano. Enoque e Albani. A história de vida dos dois tem em comum a rotina das ruas da capital acreana. Olha, o principal desafio é para comer. Porque geralmente a gente que vive na rua, a gente se alimenta, a maior parte, de comida de lixo. A pessoa que vive na rua, ele não tem onde tomar banho, não tem onde tirar a barba, não tem onde dormir, dorme pelas calçadas, se cada entrar uma cobra na boca dele ou no ouvido. E ninguém apoia a pessoa que é o vagabundo. O vício de álcool e outras drogas é o que leva a maioria das pessoas para a situação de rua. O Enoque tenta vencer o alcoolismo. Ele já foi internado em clínicas de recuperação e recaiu. A minha dependência é só o álcool. Além de enfrentar o inimigo, o vício, os moradores de rua ainda sofrem com o preconceito e a discriminação. Porque enquanto uns têm demais, outros não têm. E quem tem demais chama a pessoa de vagabundo, de maconheiro, não sei de quê, cheirador de pedra e ladrão, né? E nem todo mundo é ladrão, não. Nas últimas semanas, pelo menos 2 casos de violência contra pessoas em situação de rua foram registrados em Rio Branco. O primeiro foi do morador de rua Renan Souza, conhecido como Nego Bau. Ele teve um dedo amputado por um homem que ainda gravou o ato de tortura. Renan deu entrada no pronto-socorro de Rio Branco com sinais de agressão. Ele passou a usar um dreno no pulmão devido a uma perfuração no órgão. Também estava com um quadro de tuberculose e tinha fraturas nas costelas. Antes de ser internado, Renan foi achado ferido em via pública. Ele chegou a fugir do hospital 2 vezes. Na última internação, ele teve uma parada cardíaca e morreu. A Polícia Civil tenta identificar o homem que teria torturado Nego Bau. O segundo caso de violência foi com Felipe da Silva. Ele era morador de rua e morreu após ser agredido a pauladas. Ele estava com o irmão, que também foi agredido, e vive em situação de rua. O suspeito do crime ficou ferido. Ele é morador de rua e foi levado para atendimento no pronto-socorro de Rio Branco. E depois foi encaminhado à delegacia de flagrantes. De acordo com a polícia, o suspeito tem transtornos mentais. Ele foi internado no Hospital de Saúde Mental do Acre. O Ministério Público do Estado criou o Natera, um núcleo para garantir que usuários de álcool e outras drogas em situação de rua tenham a oportunidade de reinserção social, a partir de um tratamento de saúde adequado. É preciso, primeiro, evitar maiores situações de vulnerabilidade e risco, cuidando de quem já apresenta alguma situação específica nesse campo. Mas é preciso também entender que a omissão estrutural do Estado, e quando eu digo Estado, eu digo todos os poderes constituídos, né? O serviço público como um todo. Essa omissão estrutural de não cuidar da saúde mental, de não cuidar desses aspectos, gerou situações que hoje estão cronificadas. Basta falar de alguns personagens na cidade, inclusive personagens que estão vítimas de tortura, de humilhação, e o Ministério Público está fazendo a devida investigação junto também, claro, principalmente com a Polícia Civil. Mas é preciso entender que precisa ser constituída e fortalecida uma rede de serviços. Uma rede de serviços de atenção psicossocial, de proteção social no âmbito da assistência social. O Ciência Social não é filantropia, doar coisas, é uma política pública de fortalecimento de vínculos. O coordenador do Natera diz que há uma relação profunda nos últimos anos entre o crescimento da população de rua e a pandemia. A OMS tem alertado de que nós temos uma pandemia silenciosa em relação à saúde mental. É preciso ter clareza de que em Rio Branco, no estado do Acre, a maior parte da população que vive nas ruas é uma população que tem problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, uso abusivo. Não é a realidade de outras capitais. Tem um público usuário de álcool e drogas, mas tem outros públicos. Públicos que foram ficando empobrecidos pela própria situação da pandemia e foram viver nas ruas como espaço de sobrevivência.
Antes da pandemia, nós já tínhamos um grave cenário de uma omissão estrutural em relação à saúde mental, principalmente aqui no estado do Acre. Os serviços da rede de atenção psicossocial não foram implantados devidamente. Tem serviços passíveis de serem implantados. A oferta estatal ainda é muito tímida frente à necessidade. A Secretaria de Assistência Social do município oferece apoio para as pessoas em situação de rua no Centro Pop. No local, os moradores de rua recebem alimentação e tomam banho. Aqui no Centro Pop hoje, nós temos até uma enfermeira à disposição, tá? De acordo com o diagnóstico e a clínica do paciente, se ele precisa de um atendimento, o Centro Pop ele faz uma triagem e aí nós levamos para um CAPS ou até para o Lei de Saúde Mental. A enfermeira ela faz aquele trabalho primário. Não existe um censo que calcula o número de pessoas em situação de rua na capital, mas de acordo com a equipe do Centro Pop, 325 pessoas estão nessa condição em Rio Branco, sendo 280 homens e 45 mulheres. Porque eles chegam sujos, eles chegam precisando, com fome, né? Chegam principalmente com fome. Aí a gente começa, manda tomar um banho, consegue uma roupa, porque roupa é uma das grandes necessidades que nós temos. A Constituição brasileira garante direitos fundamentais para a dignidade da pessoa humana. Direito à vida, ao trabalho, à educação, à liberdade de expressão e opinião. Mas e quando o ser humano se torna invisível? O Ministério Público do Acre estima que existam 400 pessoas vivendo em situação de rua em Rio Branco. E para enxergar essas pessoas, é preciso mudar o ponto de vista. Essas imagens mostram uma moradora de rua que deu à luz em uma calçada, em frente à maternidade Bárbara Eliodora. O vídeo que circulou às redes sociais mostrou o bebê no chão da calçada, chorando, enquanto a mulher fica de pé ao lado. O bebê é uma menina. Após o registro do vídeo, a mãe, que tem transtornos mentais, e a filha foram atendidas na maternidade. A moradora de rua foi encaminhada ao Hospital de Saúde Mental do Acre e a criança ao educandário. A menina, que nasceu em uma calçada e recebeu o nome de Vitória, pode ter a esperança de viver uma história diferente da do Enoque e do Albani. Os meus planos de sair da rua é ter a minha casinha e pegar a minha mãezinha e botar ela dentro para ela não sair de perto de mim mais e nem eu sair de perto dela. Eu não vou viver aonde? Na lua, no sol não posso, né? Tem que viver na terra e viver digno como todo mundo vive, como eu vivia, né?